Pessoal, muito obrigado a todos vocês que votaram na nossa enquete e escolheram o tema movimentações entre escritório e empresa e vice-versa. Os outros dois temas tiveram um número alto de votos e tiveram um empate técnico, LLM fazer ou não fazer, soft skills no mercado jurídico. Então, calma lá que eles voltam para enquetes futuras. Mas hoje a gente vai falar sobre essas movimentações. Maurício, é contigo. Bom, Renato, antes de começar, eu queria agradecer as mais de 70 pessoas que assistiram o primeiro É muita episódio gente. de Proposta e Contraproposta, né? Bastante gente, tem que deixar o agradecimento. Bom, começar de uma maneira mais geral. Vamos aquecer nos motores. Vamos Qual, lá. qual a diferença entre a atuação de um advogado de empresa versus a atuação de um advogado de escritório? Maurício, essa é uma pergunta complexa, tá? Tradicionalmente, eu responderia para você que o profissional de escritório de advocacia é um especialista e o profissional de um departamento jurídico é um generalista. Mas a resposta ela é incompleta, ela não é errada, ela é incompleta. Porque a gente tem que analisar as estruturas em si. Você tem hoje escritório de advocacia que tem células que atendem o contencioso de forma ampla, o civil, o trabalhista, o tributário. Já não é mais especialista. E você dentro de empresa também tem um perfil diferente. Hoje, por exemplo, principalmente em empresas do ramo de tecnologia, como Twitter, Amazon, Google, você encontra o Product Counsel. O que ele faz? Ele cuida de todas as áreas de um produto, todas as áreas jurídicas, né? Acho que até você pode comentar um pouquinho mais sobre isso, mas em resumo, tem que se analisar caso a caso. Sim. Não, acho que isso tem mudado bastante, né? A gente tem um movimento na indústria de internet e outras indústrias também. Acho que hoje em dia já não é só da indústria de internet, em que que o advogado ele é um business partner de um Isso. determinado leque de áreas do negócio. Então ele olha, obviamente que você continua tendo a figura do advogado especialista, o advogado de litigation, por exemplo. Continua tendo a figura do advogado de privacy, a área de compliance. São áreas que também continuam sendo independentes. Mas você tem uma estrutura hoje de pareamento das verticais do jurídico com áreas de negócio. Então, deixa de ser o advogado de contratos, o advogado de societário, o advogado de PI, para ser o business, o corporate counsel, da vertical A, da vertical B, da vertical C, ou o product counsel da vertical A, da vertical B, vertical C, de negócio da empresa. Então, isso é uma coisa que tem mudado e tem sido bem interessante de visualizar, porque, sim, você passa a ter uma visão 360 do business. E é muito Isso. legal. Que é inclusive o que a gente tem falado bastante nos podcasts, que, em resumo, o jurídico hoje é uma área de negócio. Exato, exatamente. Acho que é bem colocado. Isso tem aparecido demais nos podcasts. E, Maurício, está cada vez mais difícil responder perguntas no mercado jurídico, porque da noite para o dia as coisas mudam. Sim, A sem dúvida. velocidade está impressionante de mudança. E me responde agora, vamos pular para a segunda pergunta, porque senão a Vamos gente vai lá. ficar debatendo aqui 30 minutos e a gente vai acabar não entrando nos demais. E essa visão que você colocou, você já começou a dar resposta, mas você enxerga diferenças nas nuances, por exemplo, para um advogado de contencioso, para um advogado de consultivo e vice-versa? Tem diferenças isso? Isso dentro do ambiente corporativo? Corporativo e escritório, essa parte que a gente conversou de as diferenças. Foi o que eu falei, o mercado jurídico tem mudado bastante, a gente tem que analisar caso a caso. De novo, tradicionalmente, se você for para um escritório de advocacia, a grande maioria ainda é assim, mas vem mudando. Você tem lá o advogado contencioso civil, contencioso trabalhista, o tributário, o cara do M&A, do mercado de capitais. Então, são especialistas e eles acabam crescendo numa vertical. Você vai lá até o júnior, o pleno, o sênior, até a sociedade. Quando você fala numa empresa, e tradicionalmente isso, tá? A gente vai falar, você acaba crescendo numa diagonal. Você vai ter lá o júnior, pleno, sênior, dependendo do porte, o coordenador, o superintendente, o gerente jurídico, o diretor jurídico, o VP, enfim, vários outros cargos. Você cresce numa diagonal porque você vai aumentando a sua caixinha. Você começa lá no civil, aí você vê civil trabalhista tributário, até você chegar a uma diretoria e assumir toda a área do departamento jurídico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque você tem empresas que têm perfis escritórios, como eu mencionei, perfis muito distintos. Então, hoje você tem, muitas vezes, departamentos jurídicos que são verticais, né, como você bem colocou, perdão, horizontais. Uhum. Você tem departamentos jurídicos onde você acaba cuidando de uma área de negócio. Então, é preciso analisar caso a caso.
O mercado jurídico está ficando mais complicado, ele está Tá ficando diferente, né? difícil. Exato. E vamos lá. Tem momento certo para fazer uma transição para uma pessoa? Escritório, empresa, empresa, escritório, e vamos. Ou você acha que hoje em dia, que até porque, aí eu já vou até juntar com uma próxima pergunta que eu ia fazer. Quando você busca uma vaga de empresa, é muito comum você ver no descritivo de vaga, é desejável um mix de experiência escritório-empresa. Por quê? Então, vamos começar da segunda pergunta, tá? Pela tecnicidade, porque tradicionalmente, escritório de advocacia você vai encontrar um perfil mais especializado e, portanto, mais técnico. Empresa você encontra um perfil mais generalista, mais business oriented nesse aspecto. Então, é juntar aí o útil ao agradável. Você vai pegar uma pessoa que tem uma experiência técnica e migrar para a empresa e aí ela acaba tendo essa experiência ali no dia a dia, no business, em atender os clientes internos e fazer o negócio girar. Por isso, essa necessidade. Mas a tendência, até em linha com o que a gente vem conversando, é que mude um pouquinho. Eu trago o exemplo, por exemplo, de um escritório, principalmente área consultiva tributária. Muitas vezes, quando eu faço tipo de posição, me pedem um perfil que passou por Big Four, porque é uma experiência que agrega muito ao escritório de advocacia, tá? A Uhum. segunda pergunta, não tem uma hora certa ou uma hora errada, tá? Mas você tem talvez uma melhor hora. Quando você movimenta, principalmente de escritório para empresa, numa posição mais baixa, uma senioridade mais baixa, um júnior, um pleno, a tua adaptação possivelmente vai ser melhor. Eu digo possivelmente porque eu já vi inúmeros casos de profissionais, inclusive, que eram sócios em escritório, quer dizer, uma senioridade super alta, migraram para a empresa e rapidamente se adaptaram. Então, depende muito de estrutura para estrutura, depende muito de pessoa para pessoa. Mas se a gente colocar de forma generalista, eu diria para você que quanto mais baixa a senioridade, mais fácil é fazer a movimentação, porque é mais fácil a adaptação. Beleza. E a vice-versa? Da empresa para o escritório. O que acontece é o seguinte, em linhas gerais, o ambiente do escritório de educação é um ambiente mais formal e da empresa um pouco mais informal. Você tem as suas variações, mas quando você sai de um ambiente mais informal para um formal, é um pouco mais difícil, né? Então, normalmente, você acaba vendo esse movimento de volta, em sua maioria, de profissionais mais sêniores. Profissionais que chegaram no topo da carreira dentro de uma empresa e aí, sem muito espaço, acabaram migrando para o escritório, montando o escritório para atender essa empresa. Hoje, você já vê espaço para os advogados fora do departamento jurídico. Eles acabam absorvendo o jurídico e outras áreas e muitas vezes saindo do jurídico e indo para outras áreas. Mas quando você Uhum. vê esse retorno ou uma mudança para um escritório vindo de uma empresa, normalmente os perfis são um pouquinho mais sêniores. É o caminho inverso. É quase Entendi. que cíclico. Bom, a gente já meio que tocou rapidinho nesse assunto, mas qual o formato de crescimento e principalmente aonde você cresce mais rápido? Como é que é como se cresce mais rápido? Quando você fala em escritório de advocacia, em geral você tem um plano de carreira bem estruturado, você vai ter o júnior, o pleno, o sênior, o sócio, e aí em alguns lugares é o sócio B, sócio A, enfim, você tem aquelas variações, Uhum. sócio júnior, sócio sênior. E aí você tem as ramificações dentro das estruturas, das avaliações semestrais ou anuais, e você vai crescendo dependendo do estilo, se é lockstep, se é meritocrático, se é um mix. Uhum. Quando você fala de empresa, depende da estrutura. Se a gente for pensar nessa estrutura, crescimento em diagonal e crescimento piramidal, ou seja, você tem lá um número maior de júniores, vai diminuindo pleno, sênior, coordenador, até chegar ao diretor jurídico, a diretora jurídica, que é uma posição. Uhum. Nesse tipo de estrutura, o crescimento ele é mais engessado, porque por mais que você realize um bom trabalho, você só vai crescer se a pessoa que está acima de você sair. Uhum. Quando você fala nesse novo movimento de empresa, ou esse novo departamento jurídico, é muito mais dinâmico. E aí você tem um crescimento muito meritocrático, o que facilita é exatamente o oposto da empresa ultra tradicional e piramidal. É muito mais rápido. Não sei Tá. se você concorda, você que vem de empresa de tecnologia. Cara, eu acho que assim, eu venho de empresa de tecnologia, mas eu passei por outras estruturas também, outras empresas, tá? Pode ser que eu já tenha até se atualizado ao longo do tempo que eu passei. Quando você está falando de crescimento, eu acho que o escritório você tem um pouco a figura, você tem variáveis que são variáveis de captação, variáveis de como é que eu posso colocar, de qualidade de como você entrega o seu trabalho, de relacionamento. Então, ele tem nuances de avaliação que não que são diferentes da empresa.
Sem em dúvida. uma certa extensão. Quando você está falando da empresa, você tem o resultado da empresa como um todo, seja local, seja mundial, abertura de headcount em altura de níveis superiores, e você tem também o seu desenvolvimento e entrega de trabalho individual. Então, eu acho que assim, quando você está trabalhando em escritório, eu diria que eu arriscaria dizer, porque não sei se não tenho capacidade de dizer se é certo ou se é errado. Depende mais do que você constrói em 360. A empresa, ele tem um rol de outras variáveis que podem influir no seu crescimento. Você tem uma certa razão. No final das contas, a empresa, o formato, a abertura de headcount, tudo isso torna muitas vezes o crescimento um pouco mais engessado e não vai depender de você. E no escritório é o contrário, porque se você girar os pratinhos, se você entregar um bom trabalho e trazer faturamento, não tem, em teoria, nada que te impeça de crescer. Exato, porque afinal de contas, no escritório, o core do escritório é o serviço jurídico, enquanto na Sim, empresa, por mais que sejamos business partners, você tem uma série de estruturas que são conectadas e que influenciam é no isso. desenvolvimento de carreira. Bom, e o teto? Você já tocou, mas O teto em vamos escritório, descer. Vamos claro, descer no não, detalhe. o teto em escritório de advocacia é sociedade, né? Isso é simples de falar. Quando você fala no teto dentro de uma empresa, alguns anos atrás era diretoria jurídica, máximo posição a cadeira de VP jurídico, ponto, acabou. Isso mudou muito, a figura do advogado dentro da empresa mudou muito. Então, eu acho que o movimento foi jurídico mais alguma outra área, por exemplo, RH, que acaba muitas vezes englobando a área trabalhista. Jurídico mais RH mais alguma área. Mas hoje você vê um movimento distinto, como eu acabei comentando há pouco, que a pessoa muitas vezes sai do departamento jurídico, ela se desvincula do departamento jurídico e acaba indo para uma outra área, né? Então isso tem acontecido bastante, principalmente a parte, por exemplo, relacionada à parte de relacionamento com investimento, com investidores. Então você acaba vendo muitos advogados ligados a esse tipo de área. Se você for analisar no detalhe, você tem advogados que, inclusive, mudaram para a posição de general counsel, não, de presidente, de CEO. É isso que eu te falar. Você tem inúmeros exemplos e são muito qualificados. Exato. Bom, e Você tem até o agora? próprio, desculpa interromper, acho um exemplo muito interessante, o do Matheus, que acabou assumindo uma posição como essa na 99, hoje ele saiu para empreender, mas é um Uhum, exemplo claro disso. Jurídico exato, para outras áreas até assumir a empresa. exato. Bom, e agora a pergunta pinga-fogo Vamos para lá. você. Qual a diferença do perfil? É difícil você responder isso, né? Porque hoje tem diversas variáveis. Tem essas questões que a gente falou, que não existe mais regra e exceção, Uhum. cada caso é um caso. E tem muito a história que acho que a gente bate muito e tem que bater mesmo, que é a história dos soft skills. Então, o que eu brinco é, de fato, toda panela tem a sua tampa. Então, acho que você tem que analisar cada estrutura. Obviamente, se você falar de um modo bastante amplo e generalista, é o que eu comentei com você. O perfil do advogado é especialista, o perfil de empresa é generalista. Mas, de novo, gente, é importantíssimo. Tem que olhar cada estrutura. E como é que eu sei qual a tampa da panela que é a minha, vai? Como é que eu posso? Quais são os seus hacks, vamos chamar assim, para você poder chegar nessa conclusão? Eu acho que a gente tem que analisar lado a lado. Quando a gente fala da empresa, do escritório, né, do empregador, vamos colocar assim, primeiro, antes de abrir uma posição, eles têm que definir o que eles querem. Eu não estou falando só em termos técnicos, estou falando em termos pessoais. Que tipo de perfil eles querem ter lá dentro, no escritório, na empresa e para a área que vai atuar. Quando a gente fala do profissional, esse profissional, antes de aplicar no processo seletivo ou antes de querer fazer uma movimentação, tem que estudar quem é a empresa, quem é o escritório, qual é a cultura. Se você entende que tem fit com essa cultura, se tem fit com o dia a dia, colher referências. Gente, como é que é trabalhar aí dentro? Ou você que já trabalhou, que trabalha, como é que é, como funciona, como é o dia a dia? Aí sim, analisando de lado a lado, e se as duas partes entenderem que faz sentido, a panela vai ter um encaixe na tampa. Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui nesse capítulo. Semana que vem a gente abre a próxima enquete. Acho que, Renato, alguns temas vão voltar, né? Sem dúvida. Então tá Foi muito bom. acirrado. Exato. Bom, semana que vem, então, volta a
pesquisa. E ficamos por aqui hoje. Valeu, Renato. Obrigado, é um prazer. Um abraço.